A graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Nós estamos lendo os capítulos 7 e 8 de Números. E você percebe, novamente, o texto falando a respeito de consagração. Então, no livro de Números, a sequência mostrada ali envolve, no capítulo 6, a consagração individual do Nazireu, depois, a consagração do tabernáculo e, por último, a consagração dos levitas. E é algo que Deus traz para nós, né? Ele nos separa individualmente, Ele nos chama individualmente. Assim, você foi chamado por Deus para ser dele, não é extraordinário isso? E Ele também, Ele faz a consagração ali do tabernáculo. E é interessante que Ele está consagrando naquele momento a um móvel, ou vamos dizer assim, uma estrutura do tabernáculo, que era o quê? O altar. Então, o altar era o local onde era feito os sacrifícios, né? O sacrifício do holocausto, o sacrifício das ofertas pacíficas, o sacrifício pelo pecado. E é interessante a gente perceber que os príncipes de Israel, cada um deles, que era um príncipe para cada tribo de Israel, as 12 tribos, eles se apresentam trazendo a sua oferta. E ao observar a sua oferta, você vê que eles apresentavam ali recipientes de prata, de ouro, e também uma quantidade de animais, né, cordeiros, bois, igual. Quer dizer, no primeiro dia, o primeiro príncipe se apresentou e ele trouxe a sua oferta. No segundo dia, e assim se seguiu, 12 dias, cada um deles trouxe a mesma oferta. Isso fala de quê? Na casa de Deus, a liderança consagrada, ela precisa ter o mesmo coração. Quer dizer, a mesma dedicação. E isso é apontado para esse altar, né, do sacrifício, porque o altar do sacrifício é que fala da cruz. Você sabia? Esse era o primeiro, a primeira estrutura. Quando você entrava no tabernáculo, aí você dava logo ali de cara com o altar do sacrifício, porque todo o acesso ao restante da estrutura, que era feita pelo sacerdote, o sumo sacerdote, só era feito depois que passava o sacrifício pelo altar. Por quê? Porque sem a cruz de Cristo não há como nós nos relacionarmos com Deus. É por isso que no final do capítulo 7, você, depois de apresentadas as ofertas, se fala que Moisés entrava na tenda e Deus falava com ele de sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca. Era dali, do meio dos querubins, que Deus falava com Moisés, com aquela liderança. Então, assim, como é que é o nosso acesso a Deus? Só através de Cristo Jesus. E como Deus preza quando uma liderança anda com o mesmo coração. Assim, fazer parte de uma igreja onde os líderes andam com o mesmo coração. E aí, mais adiante, no capítulo 8, ele vai falar sobre a consagração dos levitas. Você sabia que os levitas, cada levita, representava um primogênito do povo de Israel. Isso é, aquele que era o primeiro filho de cada família, era representado por um levita. Isso é, porque nem todos poderiam comparecer na tenda para servir ao Senhor. Então, para guardar eles, né, de toda a ira que ainda existia ali na velha aliança, porque as pessoas ainda não sabiam se relacionar com Deus, então ele levantou os levitas para estarem próximos dos sacerdotes e servirem na casa de Deus. Ao fazerem isso, eles estavam representando todo o povo. Ao serem consagrados, eles estavam representando em consagração também todo o povo, toda a casa de Deus. É isso que aquilo representa. Então, não é interessante a gente saber que aqueles que servem a Deus, eles são consagrados, como a gente viu no capítulo 6, individualmente, na sua liderança e como representantes de todo o povo, tudo porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para servirmos um Deus vivo, que nos ama tanto. E Ele diz desde o início que nós pertencemos a Ele, nós somos consagrados a Ele. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.